Fala, jovens investidores e investidoras, aqui quem fala é o Cauã, esse é o Jovem no Mercado, e nesse vídeo eu vou mostrar para você que tem um foco com seus investimentos em ações a longo prazo, quais são os únicos momentos de fato para você vender as suas ações. E antes de começar o vídeo, deixa o seu like embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Isso que você vai fazer não vai demorar nem 2 minutos, vai ser bem rapidinho e vai estar dando uma força enorme aqui para o canal, para esse conteúdo aqui estar chegando para cada vez mais pessoas. Também dá uma olhadinha aqui na descrição que eu vou estar deixando minhas redes sociais para você estar lá acompanhando, onde eu estou postando conteúdo diariamente, ou segue aqui no Instagram, mais fácil. E também vai estar na descrição aí o meu novo e-book gratuito sobre investimentos, um guia sobre investimentos aí na bolsa para quem está começando e até mesmo para quem precisa de estar dando uma lapidada aí nos conhecimentos sobre investimentos. Então vamos lá. Beleza, Cauã, já tem uma mentalidade aí de longo prazo, pensando em escolher boas empresas, manter ela por 10, 20, 30 anos. Mas e aí, quando é que eu vou ter lucro com elas? Saiba que você não precisa vender a empresa ou a ação para ter o lucro necessariamente. Sabe por quê? Basicamente porque você naturalmente aí já recebe os dividendos, uma porcentagem do lucro da empresa, né? Os juros sobre o capital próprio, os dividendos da empresa. E se ela for uma boa empresa, tem boas perspectivas aí para o futuro, não tem por que você vender ela só para tentar obter um lucro, porque você tendo ela em sua carteira, você já vai estar recebendo bons lucros aí da empresa e, consequentemente, a valorização em tempo. Pô, Cauã, já entendi que a gente tem que focar em boas empresas, pensando no longo prazo, mas só que essa empresa aí começou a cair e não está parando de cair. Eu devo vender? O que eu faço? O que você deve fazer é se perguntar. Você tem 3 perguntinhas mágicas aí para saber se você deve vender ou não. A primeira pergunta é por que você comprou essa ação? Se você entende o motivo que te fez comprar essa empresa, você entende como é que funciona a empresa, você percebeu que a empresa é boa, tem uma gestão boa, uma gestão transparente, gera valor para o cliente, gera valor para o acionista aí minoritário, não tem por que você vender essa ação. Se você respondeu sim para essas perguntas, é uma boa empresa, tem uma boa gestão, tem um bom histórico, não tem por que você vender essa ação. Mesmo que ela tenha tido essa leve correção aí, essa oscilação de curto prazo, que é super normal na bolsa de valores. A segunda pergunta, casa um pouquinho com a primeira, é por que você quer vender essa ação. E se você souber esse motivo e entender o porquê você comprou essa ação, vai ter um bom diagnóstico aí da sua próxima ação, se vai vender ou se não vai vender. E a terceira pergunta é, você sabe onde vai colocar esse dinheiro? Quando você se desfazer dessas ações, você vai receber esse dinheiro. Você sabe o que você vai fazer com ele? Se você não pensou nisso, pare e pense, porque essa é uma pergunta muito importante, saber aonde você vai colocar o seu dinheiro depois que você efetuar essa venda, ou se você vai procurar uma outra empresa aí que tenha mais oportunidade e potencial de crescimento, ou investir em uma opção mais segura, não sei, mas você tem que decidir isso antes, isso é muito importante. Depois de ter respondido essas 3 perguntas, a gente tem uma noção mais clara da situação e se a gente deve realmente vender essa empresa. É por isso que talvez a resposta para quando você deve vender uma ação é nunca, porque se a empresa é uma boa empresa, tem um histórico consistente de lucros aí, tem uma gestão transparente, gera valor para o cliente, gera valor para você que é um acionista minoritário, não tem motivo para você se desfazer dessa ação. E também porque eu acredito na ideia de que caso você compre uma ação, você está comprando uma empresa sem ter uma expectativa de quando vai vender ela. Porque a minha ideia é que você tenha uma mentalidade de sócio. Então se você tem a mentalidade de sócio, de ser sócio de uma empresa, você não entra numa empresa pensando quando você vai vender, isso não faz sentido algum. Além disso, eu também não curto muito essa ideia de ter um giro excessivo na sua carteira, ou seja, você fazer várias compras e vendas aí na sua carteira, porque esse giro intenso da sua carteira vai te gerar maiores custos, um pagamento maior de imposto, de taxas e, consequentemente, no longo prazo, uma perda aí da sua rentabilidade considerável. Quando analisamos a ideia da construção de um patrimônio forte de grandes investidores, aí a gente percebe que a abordagem deles é voltada para o longo prazo, para construir um patrimônio grande e consistente ao longo do tempo. O que não condiz com essa abordagem de várias operações durante a sua vida como investidor, na sua jornada como investidor, né, tem um giro muito intenso da sua carteira e pode provocar o que eu falei, né, você consequentemente no futuro poder ter uma perda aí da sua rentabilidade. Os grandes investidores são investidores de longo prazo e isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Um grande exemplo de uma pessoa que segue essa metodologia, né, esse pensamento voltado para o longo prazo, é o famoso Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo e que ele tem essa visão aí voltada para o longo prazo e diversas das suas ações na sua carteira
ele tem elas aí durante décadas. Um exemplo aí de um investimento que o Warren Buffett mantém aí durante décadas é o exemplo da Coca-Cola, que ele virou acionista lá em 1980 e tem as ações, a sua posição na Coca-Cola até hoje. Temos uma frase muito famosa dele que retrata muito bem a situação que a gente está falando, que é: apenas compre uma ação que você ficaria feliz caso o mercado fechasse por 10 anos. Não tenho muito o que acrescentar nessa frase que ele falou, só confirma mais ainda o que eu já venho falando aqui para vocês desde o início desse vídeo e o que eu acredito e o que eu sigo aqui nos meus investimentos, e é o que eu recomendo que você faça também. Tenha uma visão de longo prazo e faça a escolha de boas empresas aí, que nem a gente falou, que você escolha elas caso o mercado fechasse aí por 10, 20 anos e você mantenha ela na sua carteira. Vale lembrar que é um ponto muito importante aqui, que investir no longo prazo não quer dizer que você vai investir sempre na mesma empresa. E também, caso ocorra algum tipo de problema aí, você não vai manter essa empresa. Se ela está ruim, se ela começou a obedecer alguma das características que eu vou falar adiante, não tem por que você continuar com essa empresa, então o melhor se fazer é se desfazer dessa empresa. Se você fez uma boa análise fundamentalista aí, analisando quantitativamente e qualitativamente, entendeu como a empresa funciona, como que ela gera caixa, entendeu que ela tem uma boa gestão, que ela era boa, mas agora no momento atual, pelo que ela vem passando, ela não vem entregando o que ela realmente tinha antes, vale a pena sim você considerar uma possível venda aí. Que isso tava voando? Que isso voando aqui? E é justamente as circunstâncias que a empresa apresenta ou vem apresentando que de fato vão definir se faz sentido você se desfazer, vender essa ação ou não. O primeiro momento que você deve considerar aí uma possível venda é quando a empresa não tem mais os fundamentos que te fizeram comprar ela no início, que ela vem perdendo aí os seus fundamentos ao longo do tempo. A perda desses fundamentos aí pode ser considerada também como a saída de um grande executivo aí que era um pilar muito importante na empresa. Os resultados da empresa estão caindo, está se deteriorando, e esses impactos na empresa não são pontuais, fatos não recorrentes, mas sim fatos e acontecimentos duradouros que vão impactar a empresa daí para frente. Então, se você comprou uma empresa aí que teve uma deterioração, acertei, estrutural do negócio, você pode considerar a venda desse ativo. Deterioração, moleque. Deterioração. Mas vale lembrar que você não pode confundir essa deterioração do negócio como uma deterioração pontual. Tem que ser uma deterioração que é duradoura, que vai realmente impactar esse negócio aí ao longo dos anos. Porque se for uma deterioração pontual, que quer dizer um fato, um resultado não recorrente, isso aí é super normal que aconteça numa empresa e não deve ser considerado como um fato para você vender, mas sim uma deterioração estrutural do negócio duradoura. Beleza? Beleza, calma, mas o que pode provocar essa mudança aí de fundamentos na empresa? Basicamente, quando a demanda do mercado muda e os produtos ou serviços que a empresa presta se tornam ultrapassados, ou até mesmo com o aumento da concorrência nesse setor que a empresa atua. E dessa forma, com esses fatores que a gente citou, a empresa acaba sem ter um diferencial aí nos seus produtos ou nos seus serviços que ela presta, e assim as margens ficam cada vez mais comprimidas, cada vez menores, a geração de valor para o cliente fica menor e a geração de valor para o acionista minoritário, que é muito importante, fica cada vez menor. E um grande exemplo disso aí é a Cielo, que é uma empresa do mercado de adquirência, que basicamente são aquelas companhias que efetuam as transações financeiras, ou seja, aquelas empresas que aceitam pagamento de compra por meio das famosas maquininhas. Para você ter uma ideia, em 2015 a Cielo, desde seu IPO, subiu aí mais ou menos uns 370%. Ela tinha uma grande participação no seu mercado, em torno de 53%. A Cielo era a maior do mercado dela, tinha a melhor tecnologia e também tinha o apoio dos controladores presentes em todo o território nacional. Mas quando começou a guerra das maquininhas, o negócio começou a ficar feio para a Cielo. Essa guerra aí das maquininhas, entre aspas, uma guerra, começou por meio do IPO do PagSeguro, que foi fazer seu IPO lá nos Estados Unidos e teve um grande sucesso. E em sequência a gente teve aí o IPO da Stone e
depois em diante disso aí, não parou de entrar novos competidores no mercado da Cielo e o negócio começou a desenrolar para a Cielo. Os lucros da Cielo começaram a despencar e ela começou a ter péssimos resultados daí em diante. E por que isso aí aconteceu com a grande queridinha da bolsa da época, a Cielo? Basicamente porque o setor que ela atua não permite uma grande margem de diferenciação dos produtos e serviços que ela presta. E isso fez com que a Cielo brigasse com o preço entre essas novas concorrentes e assim as suas margens diminuíram cada vez mais. E que nem eu disse, aí a Cielo começou a brigar de preço aí com as empresas concorrentes, as margens diminuindo pra caramba, os resultados cada vez menores, geração de valor para o cliente, para o acionista despencando, e isso aí só foi se agravando com o tempo e resultou nisso aí para vocês que vocês estão vendo. A Cielo sair lá em 2016 de um preço de R$ 30,63 para mais ou menos hoje em dia aí, em 2020, um preço de mais ou menos R$ 7. E como a gente pode ver aí, a empresa teve aí o seu preço lá em 2016, em julho, de R$ 30,63, para cair agora em 2020, em março, né, no dia 29 que eu estou falando, em mais ou menos R$ 4. Mas se a gente for levar em conta aí que essa crise aí, as empresas realmente aí tiveram o seu preço afetado, um pouquinho antes de começar, ela estava em torno de R$ 6, R$ 7 o preço da sua ação. Se você se deparar nessa situação, que nem a gente falou da Cielo, e a empresa começar a perder seus fundamentos, você tem três opções. A primeira é você vender a totalidade aí das suas ações dessa empresa, então você vai vender todas as ações que você tem dela. A segunda é vender uma parte dessas suas ações. E a terceira é aguardar mais históricos aí dessa empresa, mais históricos de resultados, para aí sim conseguir tomar a sua decisão se vai vender tudo, ou se vai manter parcialmente, ou vai manter sua posição. Mas vale lembrar essa observaçãozinha aqui que é bem importante, que para você, né, na verdade, tomar um maior cuidado aí nas empresas quando são relacionadas aí aos fatos e resultados não recorrentes da empresa. Porque às vezes a empresa só perdeu um preço aí, porque tomou alguma decisão, alguma estratégia, não saiu como eles esperavam, e se a empresa tem o histórico de reavaliar e aprender com seus erros, isso vai ser um de letra para ela, vai ser só um momento que ela vai passar e depois vai conseguir se recuperar bem melhor aí no longo prazo. Um segundo momento para você vender a sua ação é caso você tenha feito uma análise errada. E isso é super normal, os investidores naturalmente vão errar algumas análises, algumas escolhas de algumas empresas. Se até mesmo os grandes investidores erram, não tem por que você não errar, e isso vai ser normal, você vai errar, isso faz parte. E o importante é que você erre, mas erre rápido, erre pequeno e aprenda com esse erro para no futuro conseguir ter melhores resultados aí e não cometer esse erro que você cometeu no passado. Então, o melhor se fazer aqui, se você fez uma análise errada, escolheu um ativo errado, é que você se desfaça dele o mais rápido possível. O terceiro momento aqui é a valorização excessiva de um ativo ou uma ação na sua carteira. Se a empresa está com os múltiplos aí muito esticados, 50 vezes lucros, 60 vezes lucros, né? 60 vezes lucro, e se a realidade da empresa não condiz com a sua perspectiva. E isso faz que um ativo da sua carteira tenha aí uma parcela de risco comparado aos outros. Por quê? Porque ele aumentou a sua posição, porque ele valorizou excessivamente, e isso vai fazer que você se exponha a mais risco unicamente a esse ativo. E lembre-se que isso não acontece todo dia, mas caso aconteça, leve em consideração vender essas ações. Respeitando aqui a ideia da venda de ações muito valorizadas, você tem uma solução que é rebalancear a sua carteira. E você tem duas formas para fazer isso. A primeira opção é caso você tenha um dinheiro aí para fazer novos aportes, você vai pegar esse aporte e investir nas empresas que não valorizaram tanto, com o intuito de equivaler as empresas que não valorizaram tanto com a empresa que valorizou muito, excessivamente na sua carteira, até que elas fiquem mais proporcionais ao peso que você definiu na sua carteira aí. A segunda opção é basicamente você vender a diferença entre o ativo que mais valorizou e os que não valorizaram, essa diferençazinha aqui, e pegar esse valor que você vendeu da diferença e distribuir entre os que não se valorizaram tanto. Um quarto momento aqui é caso tenha alguma melhor oportunidade, como o grande investidor, o maior investidor aqui do Brasil, o grande Barsi diz, é que o nosso mercado brasileiro aqui tem muita volatilidade e essa volatilidade nos proporciona janelas de oportunidade. E essas janelas de oportunidades podem serem aproveitadas aí vendendo um ativo que não tem tanto potencial para comprar um ativo que tem maior potencial de se valorizar aí com o tempo. Então, caso surja aí a oportunidade, uma janela de oportunidade de comprar um ativo que se valoriza, tem um potencial de valorização muito maior do que a que você tem, vale a pena você vender uma parcela ou vender essas ações para comprar
desse ativo aqui com maior potencial e você tenha segurança que esse ativo terá um bom potencial de valorização quando relacionado ao ativo que você tem. E o quinto e último momento é um comportamento antiético da empresa. Nesse quesito aí do comportamento antiético, eu me refiro à governança corporativa. E para você que não entende ou não sabe o que é uma governança corporativa, eu vou te explicar. Basicamente, a governança corporativa é um conjunto de regras e princípios que rege a administração de uma empresa, os relacionamentos com os clientes, com os fornecedores e com o acionista minoritário. Uma empresa com uma boa administração corporativa tem que ser uma empresa íntegra, uma empresa que te passa confiança, uma empresa que é transparente, uma empresa que os executivos falem abertamente com o mercado, que citem os momentos ruins que eles passaram e os momentos bons de forma equivalente, e uma empresa que esteja alinhada com os interesses do acionista minoritário. Mas quando ocorre um comportamento antiético da administração, na governança da empresa, um desvio ou uma fraude é um motivo determinante para você vender as suas ações, porque eu acredito que, como a gente tem a mentalidade de sócio de uma empresa, a gente não quer ser sócio de uma empresa que cometa desvios ou fraudes. E para fechar o vídeo aqui, portanto, você não deve negociar freneticamente seus ativos, girar a sua carteira intensamente, mas deveria considerar uma possível negociação, uma venda desses ativos aí, caso ele entre em algum desses 5 momentos que eu citei para você vender as suas ações. Rapaziada, basicamente o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aqui com um amigo que possa ajudar, isso vai ajudar bastante aqui o canal. Compartilha com a sua tia, com a família, com um amigo que é investidor, para estar levando esse conhecimento, esse conteúdo para mais pessoas e dando uma força enorme aqui pro canal. Não se esquece de dar uma olhadinha no meu e-book aí, que eu deixei na descrição para dar aquela força para vocês. Não esquece também de me seguir nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, rapaziada. Falou!